Eu cheguei primeiro pra guardar lugar pra elas na fila do almoço. E eu lá esperando elas entram, elas furaram fila por causa que eu tava lá guardando lugar pra elas. Elas chegaram, começaram a conversar, um assunto super legal. Eu sei o que era, eu não sei o que era o assunto delas, mas tava muito divertido pra elas. Até que eu tava incomodando, gente, eu era um estorvo pra elas. E aí, elas vão lá e falam: Bianca, tem como você sair daqui? Você tá atrapalhando. Aí eu: oi? Eu tô na fila do almoço, se eu sair daqui eu fico sem comer. E outra, eu tava aqui antes, eu estava ali guardando lugar pra elas, mas tá bom. Então nos outros episódios, eu vou contar um específico que foi um dia. Uma das duas, a que já tinha estudado comigo, ela morava no mesmo condomínio que eu. E o apartamento era praticamente na minha frente, entendeu? Até que teve um dia antes, depois da aula, as duas foram pra casa da que morava lá, a outra dormiu lá, fizeram festa do pijama, comeram coisas gostosas, fizeram brownie e tudo mais. Nossa, noite das garotas. E eu morando do lado, nem sabendo o que estava acontecendo. Quando eu desci de manhã pra poder ir pra escola com elas estavam comentando horrores. Nossa, ontem foi super legal. E eu tipo: o que teve ontem? Ah, é que a outra foi dormir na minha casa. E eu: sério? Eu moro do lado, por que eu não tava lá? Aí chegando na escola, na minha escola antiga, pra entrar, eles revistavam a sua mochila. E aí era de fila, né? Entramos numa fila, ficou uma, duas e eu de terceira. Entrou uma, ela ficou esperando. Passou a outra, elas saíram. Aí eu fui revistar a mochila, eu fiquei lá. Elas só saíram e aí eu fui pra sala sentar sozinha. No mesmo dia, a gente tava na aula de química. Naquela sala, você podia colocar as cadeiras onde você queria. Então elas sentaram numa dupla e eu fui sentada atrás. Até que elas estavam conversando. Aquele dia eu já tava me sentindo um saco de lixo. Aí eu fui pro banheiro, no meio da aula, porque eu já não tava aguentando. Eu peguei meu caderno e aí eu fui chorar. Contei o que tava acontecendo, como que eu tava me sentindo. Aí eu entrei na sala. Gente, meu olho, ele tava mais vermelho do que tá agora. Uma vira pra trás e fala: Melho, a menina aqui, a outra, tá brigando comigo porque eu não tenho amigos na igreja. Aí a outra vira: Bia, você sabe como é se sentir sozinha? É péssimo. Eu falei: eu sei muito bem. Viraram pra frente e a conversa prosseguiu, entendeu? Até que mais na metade do ano, eu me dei um toque. Minha mãe me conversou comigo e ela falou: Bianca, é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Passei a me distanciar delas, só que eu não falei nada. Eu só passei a sentar sozinha e eu pensei que não ia fazer diferença, gente. Só que elas se sentiram incomodadas porque o bonequinho de pano delas saiu de perto delas e elas precisavam de alguém pra ser saco de pancadas mental delas. Até que eu me distanciei e elas se sentiram doídas. Começaram a falar mal de mim para as outras pessoas, falando que eu sou arrogante, que eu era um nojo, que eu era mal educado. Gente, nada disso eu sou, entendeu? Eu fazia de tudo por elas. Não é à toa que uma das duas tava com um problema no estômago. Todo dia ela tava indo pro banheiro, né? Saía, eu ia lá, segurava o cabelo dela. Ela precisava que ligava pro pai dela. Eu pegava, ligava, conversava com ele: ô, bom senhor, fulana tá passando mal. Eu ajudava ela, pegava remédio, dava água. E aí a outra pegava o celular, fazia mudo, gente, ela era uma amiga muito boa. Pegava o celular e tava lá conversando com o namorado dela que morava em outra cidade. Enquanto eu fazia mais com a outra, mas aí quando ela parava, ela pegava na mão da outra e saía. Nossa, a outra fez muito mais do que eu. Eu era uma amiga péssima e elas ainda por cima estavam falando que eu era uma pessoa muito estranha, que eu me vestia como uma garota estranha e eu agia como louca, sendo que eu dava de tudo pra conseguir agradar elas. É sério ou errado, porque eu tava tentando agradar os outros e não tava dando valor em mim mesmo. Graças a Deus eu troquei de escola, até mais porque aconteceram outras coisas lá. Mais pra frente eu conto. Agora eu tô numa escola nova e eu tenho um monte de amigas. Todas elas são os amores de pessoa e eu amo ir pra escola. Dá gosto de lavar o cabelo, de acordar cedo pra me maquiar, pra ir bonita pra escola, porque antes eu não fazia isso. Eu não lavava a blusa do uniforme, eu não acordava cedo pra poder me arrumar, pra me maquiar pra ir pra escola. Eu ia podre, porque eu tava mal, eu não fazia questão de ir pra escola. Eu espero que quem esteja passando por isso entenda que você é muito mais do que isso, entendeu? Que em vez de agradar os outros não dá certo, que você vem antes das outras pessoas e que realmente é muito melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. É isso, um beijo pra vocês.